Sejam bem-vindos à casa do Senhor, ao culto ao Senhor, você aí da sua casa, nós daqui, e vamos nesse momento fazer aquilo que nos recomenda a palavra de Deus, cultuar, adorar, porque isso faz bem à nossa alma, porque isso engrandece e alegra o coração do Senhor, os seus filhos reunidos, bendizendo, louvando o nome do Senhor nosso Deus. Aproveita aí, se você não compartilhou o link do culto, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, para que outras pessoas como você possam ser abençoados também nesta noite, através deste culto que estamos iniciando para a honra e glória de Deus Pai. Este é o dia que fez o Senhor nosso Deus, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Hoje, pelo culto da manhã, nós falamos da importância de onde nós colocamos o nosso olhar. Para onde você está olhando? Você está olhando para a crise? Você está olhando para o futuro pensando só nos problemas? Ou você está olhando para o Deus que te dá esperança? O apóstolo Paulo diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará tudo o que precisamos, todas as coisas que necessitamos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu te convido a olhar para a cruz, porque quando você olha para a cruz e vê que Cristo morreu por você, você percebe que esse Deus te ama, e esse Deus que te ama não vai largar a sua mão, não vai largar a sua casa, não vai deixar de ouvir as suas orações. Então olhe para a cruz, e se aproximando da cruz, a cruz vazia, porque Ele ressuscitou, se quebrante, se confesse seus pecados, se humilhe diante do Senhor, porque Deus vai abençoar a sua vida. Tudo que você precisa é se achegar para Jesus, olhando para a sua palavra, e a sua palavra o convida a orar, a olhar para a cruz de Cristo, a cruz que hoje está vazia, porque Ele está vivo, para receber o seu louvor. Com muita alegria, vamos louvar o nome do Senhor. See
me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu te convido a abrir a palavra de Deus em João 3,16. A galera mais antiga, o pessoal mais antigo sabe de cor. Alunos da tia Custódia sabem de cor. Quem passou pela sala da tia Custódia é uma irmã querida da nossa igreja que trabalhou por mais de 65 anos ininterruptos, sem parar, com o trabalho infantil. E aluno dela sabia de cor João 3,16, os 10 mandamentos, sabia de cor o Pai Nosso, né? E então nós vamos ler ou recitar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Creia nesse Deus maravilhoso, que te chama gentilmente pelo seu amor. Que Deus é esse, que vai atrás de você, que te procura até te encontrar, e hoje nesta manhã, Ele te encontra. Tanta gente que tem procurado você, chamado você, para te dar mais notícias, para colocar você para baixo, para discutir coisas que não chegam a lugar nenhum, mas Jesus está te chamando nesta manhã para dizer: eu te amo, eu cuido de você, ninguém vai afastar você de mim, nada vai separar você do meu amor, ousado, incrível, extraordinário, indescritível amor de Deus. Antes eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, amor de Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que Deus maravilhoso, que grande amor. Convido você a abrir as Escrituras no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e em sua casa prosperamente efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Nossa nação precisa da sua oração. Mas não basta você orar. O texto é claro, quando Salomão fez o templo ao Senhor, ele pediu a Deus que abençoasse a nação de Israel. E Deus fez uma aliança, um pacto, uma promessa a Salomão: se o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, de cristãos, seguidores de Cristo, se eles orarem, mas também se eles se humilharem, tirarem a soberba, curvar-se,
buscar o perdão, o arrependimento, se eles se converterem dos seus maus caminhos, se esse povo decidir ser um povo que ora, mas que também é compassivo, é misericordioso, é um povo ético, é um povo que não se desvia, é um povo que não se corrompe, se esse povo consertar os seus caminhos, se humilhar e orar, eu vou perdoar o pecado da nação, o pecado do povo, o seu pecado, e eu vou sarar o Brasil, eu vou sarar a terra. Esse texto não se aplica apenas à nação, esse texto se aplica à sua família, esse texto se aplica à sua casa, esse texto se aplica à sua vida. Se você orar, se você se humilhar diante de Deus, se você se arrepender e deixar o caminho errado e tomar o caminho certo, o Senhor está dizendo: eu vou abençoar você. Ainda que a peste esteja no vosso meio, ainda que haja crise econômica, eu vou abençoar. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer. Neste lugar, tu és real. Faça da sua casa, da sua sala, do lugar onde você está, o seu altar. E se coloque no altar. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Se eu me humilhar diante do teu altar e obedecer, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos e ouvirás o meu clamor. Mas vale um dia no centro da tua presença, Senhor, do teu querer, da tua vontade, do que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu, Senhor, és a minha fonte, a minha colheita, a minha herança, a minha prosperidade, a minha saúde. Neste lugar vou me entregar. Abra os olhos do meu coração para te enxergar e te entender. Minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. E a minha herança é o teu amor. Vamos nos arrepender. Vamos orar. Vamos nos humilhar diante do Senhor com esta confissão. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Esse lugar, tu és real. Me entregar totalmente.
te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, diz o Senhor, eu ouvirei a sua oração. Onde você estiver, se você quiser colocar-se de joelhos, coloque-se de joelhos, ou mesmo assentado, mas que você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos, não é obrigatório, mas para te concentrar melhor, nós vamos orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida com Deus, pela nossa igreja, pela nação. Vamos orar pelo nosso país. Quero convidar a doutora Evelyn, que vem aqui à frente nos conduzir a Deus em oração. Ela vai estar orando pelo nosso país. Oremos ao Senhor. Podemos prestar a Ti, Senhor, e também, Senhor, para reconhecer, meu Deus, a Tua soberania sobre as nossas vidas, para reconhecer, Senhor, o Teu poder, meu Deus, e reconhecer, meu Deus, que sem Ti nada somos. Senhor, sem Ti nada é a nossa família, sem Ti nada é a nossa nação, sem Ti nada são os nossos governantes, sem Ti nenhum de nós é nada, Senhor. Por isso estamos aqui, meu Deus, nesse templo físico, junto com os nossos irmãos, Senhor, espalhados em tantos domicílios, lares, oh Jesus, hospitais, em todos os lugares aonde este culto pode chegar, Senhor, para Te pedir a intervenção no nosso país, Senhor, a intervenção do soberano Deus, em quem depositamos toda a nossa confiança, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, por podermos dirigir nossas palavras a Ti, através do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, que morreu na cruz para nos dar uma vida, Senhor, uma vida abundante, Senhor, que nós temos em Ti. Depositamos em Ti, Senhor, todas as nossas esperanças, todo o nosso orgulho, todo o ego, toda tristeza, Senhor, toda expectativa, tudo, meu Deus, no Teu altar. Em nome de Jesus, pedimos que venha falar aos nossos corações. Amém. Só o refrão? Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale ouvir no centro do Teu querer toda a vida, sem jamais te conhecer.
Amém? Eis mensagem do Senhor, aleluia. Palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia. Salva até por meio de um olhar. Olhai com fé, olhai. Sim, olhai só a Jesus. Enquanto nos preparamos para receber a palavra de Deus através do reverendo Sérgio, convido você a orar pelo mensageiro. Convido você a se colocar diante de Deus para receber essa palavra como palavra de Deus. Convido você a olhar com fé para Jesus e ouvir a sua palavra, palavras do bom Deus de amor. Mas enquanto nos preparamos, convido você também a consagrar seu dízimo, sua oferta ao Senhor. Mesmo que você não possa trazê-lo aqui ao gasofilácio, eu convido você, aí onde estiver, consagrar seu dízimo, sua oferta, não apenas a oferta financeira, mas a oferta dos seus dons, a oferta da sua gratidão, a oferta do seu talento ao Senhor. E que você possa, neste momento, colocar tudo no altar do Senhor e oferecer para Ele seu louvor, sua canção, sua oração. Se você quiser abençoar a primeira igreja, está aí na tela a nossa conta. Você pode nos abençoar ofertando, ou você pode nos abençoar simplesmente orando por nós, pedindo: Deus, abençoa a primeira igreja, para que as portas não fechem, os cultos não parem, para que o retorno da pandemia, a igreja volte fortalecida, e que você ore então a todos, você ore por todos, inclusive por aqueles que não têm acesso aos nossos cultos online. Nós oremos muito por essa gente que não tem acesso à tecnologia, principalmente pessoal mais idoso, pessoal que tem dificuldade. Vamos orar por essa gente, lembrar de dar uma ligadinha, quem tem o telefone, para dizer que estamos orando por eles. Vamos orar ao Senhor, vamos consagrar nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor. Logo depois da canção, o reverendo Sérgio nos trará a mensagem da palavra de Deus. Hino 198. Você que tem o seu inário em casa, é o hino de número 198. Eis a mensagem do Senhor, aleluia. Cristo salva até por meio de um olhar. Eis a mensagem do Senhor, aleluia. Palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia. Salva até por meio de um olhar. Olhai com fé, olhai, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã que me ouve nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 12. Esse é o texto base da nossa reflexão neste culto dessa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 12. E assim nos diz a palavra do Senhor, que nós passamos a ler. Isaías capítulo 12. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvado seja o nome do Senhor pela porção lida de sua palavra. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, ilumina o nosso coração, que a nossa mente agora seja conduzida pelo teu Santo Espírito para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Para onde você tem olhado nesses tempos tão diferentes? Nesses dias difíceis, qual tem sido o foco do seu pensamento? Onde está concentrado o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções? Sem sombra de dúvida, não tem sido tão simples nesses novos tempos que nós vivemos, naquilo que tem sido chamada de nova realidade, de novo normal. Já haviam as lutas que nós enfrentávamos, os desafios que tínhamos à nossa frente, e agora essa nova realidade. Como tem sido o seu dia a dia? O que é que tem saído dos seus lábios? Louvor, adoração, cânticos de salvação? Há conforto na sua mente, no seu coração? O capítulo 12 de Isaías é um verdadeiro bálsamo de esperança para tempos de desespero. Esse texto é um cântico de júbilo pela salvação que ainda se realizaria. O capítulo 12 de Isaías conclui o conjunto de profecias dos capítulos 7 a 11. Aqueles eram tempos difíceis, tempos sombrios, tempos de grande desolação para o povo que Deus havia escolhido para fazer com ele aliança. A nação estava dividida em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Era Acais quem reinava no reino do sul, no reino de Judá. Ele foi um péssimo rei, um homem que não fez o que era reto perante o Senhor, assim como havia feito Davi, seu ancestral. Segundo o segundo livro dos reis, e conforme nos narra o segundo livro das crônicas, nós lemos que esse rei Acais, ele se voltou contra o Deus verdadeiro, o único Deus. E ele fez imagens fundidas, sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, e debaixo das árvores frondosas. Nos diz o texto de Reis, o texto de Crônicas, que aquele rei, ele negligenciou o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus, e como parte do culto idólatra, ele até queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios. Acais, ele pecou individualmente e transgrediu as ordenanças do Senhor, também como rei, e ele foi responsável, assim como rei, pelo declínio espiritual, pelo declínio moral, pelo declínio político de todo o seu reino. Durante o seu reinado, o rei da Síria uniu-se ao rei de Israel, o reino do norte, e eles fizeram uma aliança militar contra o reino de Judá, contra o reino do sul. Ao invés de confiar no Senhor, ao invés de voltar-se para Deus, o Deus da aliança, o Deus do pacto, para o Deus de Davi, Acais, ele pediu socorro aos assírios. Ele fez isso enviando mensageiros a Tiglat-Pileser, que era rei da Assíria, dizendo
que ele se submeteria a Tiglat-Pileser. Acais então tomou prata e tomou ouro que se achavam na casa do Senhor, no templo de Jerusalém, no templo que havia feito por Salomão, o filho de Davi, para o culto exclusivo ao verdadeiro Deus. E ele pegou esse ouro e essa prata e enviou de presente ao rei da Assíria. E é importante aqui a gente não confundir, são duas nações diferentes. A Síria se uniu ao reino do norte, ao reino de Israel, contra o reino do sul, contra o reino de Judá. E Acais, o rei do reino do sul, o rei de Judá, ele buscou ajuda nos assírios, na Assíria. Então, os assírios vieram e venceram aquela aliança militar que havia sido formada pela Síria e por Israel. E eles vieram e tomaram a cidade de Damasco, a capital da Síria. Acais, rei de Judá, ele foi até Damasco para se encontrar com o rei da Síria, com Tiglat-Pileser. E ali ele viu um altar, e ali ele adorou aos falsos deuses, e ele enviou uma planta e um modelo daquele altar que ele tinha visto em Damasco, para que o sacerdote Urias fizesse um altar nos mesmos moldes em Jerusalém. Quando ele voltou para a capital de seu reino, do reino do sul, o reino de Judá, quando voltou para Jerusalém, Acais chegou-se àquele altar e cultuou de forma idólatra. Então esses capítulos 7 a 11 do livro de Isaías são o registro da palavra dada ao profeta Isaías contra o rei Acais, contra o reino de Judá, contra o reino de Israel, que havia lutado contra os seus próprios irmãos do reino do sul, o reino de Judá, e também contra a Síria. E mesmo contra os assírios, que se aproveitaram daquela situação para oprimir os judeus. E assim, os capítulos 7 a 11 de Isaías são uma profecia que anuncia o julgamento e o juízo de Deus sobre Acais, o rei, sobre os líderes daquelas nações e sobre todas aquelas nações por causa dos seus pecados. Muitos anos mais tarde, percebemos que as palavras de Deus dadas ao profeta Isaías, elas se cumpriram. E mesmo ali, naquele momento, nós já temos parte daquele juízo se cumprindo. Esse juízo não tardou a chegar, porque os assírios se aproveitaram daquela situação, fizeram de Judá um estado vassalo. E muitos anos mais tarde, quando os assírios foram suplantados pelos babilônios, o reino de Judá, ele cairia, e haveria a deportação de grandes contingentes populacionais. Aquelas pessoas, elas seriam exiladas na Babilônia. No entanto, Deus, que é justo juiz, Deus que é santo, que é puro, que é reto nos seus desígnios, Ele também é amoroso, Ele também é bondoso, Ele também é misericordioso, e ainda que Ele faça como um pai que disciplina seus filhos, assim como Ele fez com aquele povo, com o seu povo, o povo do pacto, o povo da aliança, assim como um pai que disciplina seus filhos e que permite que venha a aflição sobre o seu próprio povo, é esse mesmo Deus quem providencia a libertação final. É esse mesmo Deus que é o redentor da história do seu povo. É esse mesmo Deus que age pela salvação para aqueles que pertencem a Ele. Os capítulos 7 a 11 tem como tema principal um chamado para que se confie em Deus. E ele também contém promessas preciosas a respeito do Messias, a respeito do Cristo, a respeito do ungido escolhido, daquele que viria efetuar a perfeita salvação e trazer redenção eterna para aqueles que nele confiam. É uma convocação ao arrependimento e para que se volte os olhos para o verdadeiro Deus, para que se abra o coração para o Senhor e se fixe a mente no único que pode salvar. Ao mesmo tempo, esses capítulos eles mostram as consequências da falta de fé e as consequências da desobediência aos mandamentos da aliança como um desdobramento dessa falta de fé. Deus age e chega o dia em que as contas precisam ser acertadas. E esse dia chegaria para o seu povo, e assim aconteceu na história, primeiro parcialmente quando eles se tornaram vassalos dos assírios, depois ficando no meio da expansão imperialista egípcia e babilônica, e por fim, sendo vencidos, humilhados e exilados na Babilônia. No entanto, a
A mensagem de Deus tem sempre dois lados. Deus, ele é justiça e ao mesmo tempo ele é misericórdia. Essas duas mensagens, a de justiça e de misericórdia, a de juízo e de perdão, elas não podem ser dissociadas. Não se pode enfatizar um lado sem perceber o outro. Deus, ele se ira contra o pecado, mas ele ama o ser humano a ponto de providenciar salvação para aquele que nele confia. E o capítulo 12 é a mais adequada conclusão das profecias contidas nos capítulos anteriores. É uma chamada a olhar para Deus com os olhos da fé. Orarás naquele dia, nos diz o capítulo 12 de Isaías. Isaías capítulo 12 é um salmo, ou seja, é uma poesia, uma composição poética de louvor a Deus. E ele começa dizendo, orarás naquele dia. Essa expressão, naquele dia, ela não é somente usada nesse texto, mas em várias outras passagens dos livros proféticos. Em cada uma dessas passagens, a expressão naquele dia tem um aspecto diferente que é enfatizado, mas de uma forma geral, essa expressão, o dia do Senhor, ela se refere a qualquer dia em que Deus, o Deus de Israel, ele intervém de uma forma dramática, de uma forma maravilhosa, com o objetivo de destruir os inimigos do seu povo e para abençoar o seu povo. Então o profeta está dizendo o seguinte, quando chegar o dia, quando chegar o momento em que Deus vai agir, revelando de forma plena e completa o seu propósito, quando você perceber de forma inequívoca que Deus está agindo, que Deus se levantou para agir em seu favor, quando esse dia chegar, você vai se encher de gratidão, o seu coração vai se encher da alegria que o Senhor tem para dar àqueles que nele confiam. Quando finalmente o dia da liberdade chegar, quando o dia da cura chegar, a sua oração vai deixar de ser uma súplica, a sua oração vai deixar de ser um pedido desesperado, a sua oração vai deixar de ser um gemido angustiado, apertado pelas circunstâncias, enfraquecido pela desesperança, sombreado pelas trevas. A sua oração vai se tornar um cântico de gratidão, vai se tornar um momento de júbilo e de louvor, e você vai dizer que reconhece, sim, é bem verdade, Deus ele pode se irar, mesmo que haja circunstâncias difíceis, mesmo que existam problemas, mesmo que tribulações venham, elas não deixam de ser parte da história de uma pessoa que é conduzida por Deus, de uma pessoa que é dirigida por Deus. Ainda que tristeza e dores façam parte da nossa existência, ainda que as lutas e os desafios muitas vezes façam com que o nosso coração venha a se atribular, ainda que a dura realidade da morte, ela precise ser enfrentada por nós, elas não são a razão, não são a essência das nossas vidas. Existe algo que vai muito além da nossa compreensão e que não pode ser ditado pela limitação da nossa visão. O rei Davi, ancestral de Acais, já havia experimentado essa realidade, tal como ficou registrado no Salmo 30, quando ele se expressou da seguinte forma: Senhor meu Deus, eu clamei a ti por socorro e tu me saraste, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E Davi, naquele Salmo 30, ele continua dizendo: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Quantas vezes, queridos, nós nos sentimos seguros, porque nós nos amparamos em coisas que são tão frágeis. Quantas vezes nós nos sentimos livres a partir de convicções que, na verdade, são prisões disfarçadas. E basta uma rápida mudança no curso dos eventos para que a nossa confiança se desfaça, para que a nossa pretensa liberdade desapareça, para que a nossa pseudo-autossuficiência seja posta em xeque. E o nosso coração se derrete como manteiga. O nosso semblante descai como o pôr do sol. E as nossas lágrimas, elas se misturam às gotas da água que caem no chuveiro. Porque nós vamos chorar escondidos. No entanto, o profeta Isaías, ele aponta para um dia de vitória.
por o dia da vitória do Senhor, o dia da vitória do nosso Deus, vitória de Deus que consequentemente é a vitória do seu povo, e Ele nos indica uma reação que seja condizente com essa vitória. As palavras que o profeta usa são extremamente significativas. No versículo 2 ele afirma: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou na minha salvação. Não se trata aqui simplesmente de Deus agir em favor do seu povo, não é apenas a ação de salvar, mas é o fato de que Deus é o próprio autor dessa salvação. Deus é a salvação do seu povo. Deus é a própria salvação do seu povo. A sua ação indica a sua presença. É Ele quem desce a fim de livrar. E como consequência dessa nova compreensão, dessa nova realidade, a postura agora daquele que ora é de total confiança. A postura daquele que busca a Deus é de alguém que tem o medo lançado fora. A postura agora é de uma caminhada sem tropeço, mas de uma caminhada convicta. Os gemidos do desespero, eles são substituídos pela música que chega de júbilo. E o versículo 2, ele liga a história daquele tempo, daquele momento, ao passado daquele povo e ao futuro daquele povo. Esse verso 2, eis que Ele é a minha salvação, Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Faz parte do cântico de Moisés, tal como está registrado no livro do Êxodo, no capítulo 15, lá no versículo 2, quando Moisés cantou a vitória sobre os egípcios, quando Deus fez com que o seu povo vencesse os egípcios e passasse a pé seco pelo mar. Quando aquele povo recebeu grande livramento da parte do seu Deus. Esse mesmo texto, do verso 2, Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Foi cantado, ou naquele momento seria cantado, anos depois, tempos depois, quando o templo de Jerusalém seria reconsagrado nos dias de Esdras, ou seja, depois que tivesse vindo o juízo, depois que eles fossem deportados para a Babilônia, depois que passassem os 70 anos no cativeiro e eles fossem trazidos de volta, quando Deus os libertasse, eles haveriam de cantar, e cantaram, tal como está registrado no Salmo 118, no verso 14. Deus já havia salvado o seu povo antes, Deus salvaria o seu povo novamente. Eles não podiam se deixar levar pelo medo, pelo desespero, pela falta de fé. Assim também é para nós hoje. Jesus nos salvou quando se doou por nós na cruz, e esse é motivo para nós cantarmos assim como está no verso 2. Esse é motivo para nós louvarmos e adorarmos. Ele vai voltar, queridos, e mais uma vez nós vamos cantar. Jesus veio e nós cantamos hoje, Deus é a minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Ele vai voltar e nós vamos cantar novamente, Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Essa poesia do Salmo 2, do Salmo 12, do Isaías capítulo 12, essa poesia que está registrada em Isaías no capítulo 12, essa poesia desse salmo, ela é entrecortada por uma belíssima metáfora que é encontrada no versículo 3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. A gente precisa entender que uma das demandas mais importantes das terras bíblicas era a água. Em uma passagem, num lugar, numa paisagem, numa geografia que constantemente sofria com a falta de água, existe uma grande alegria em beber da água da fonte. Os sedentos seriam saciados. O salmo, ele continua sendo cantado na boca do profeta Isaías, indicando que a salvação pessoal, a salvação individual, estaria no contexto de uma realização muito mais ampla. E assim, as indicações no singular desses primeiros versículos, elas passam a ser uma convocação coletiva através do plural que são colocados aqui nos versículos 4 a 6. Nós temos aqui um chamado à gratidão, uma invocação ao nome do Senhor, uma invocação a Yahvé, o nome pactual. Um reconhecimento de que existe um único Deus e que todas as demais expressões
são falsas. Faz parte da celebração trazer à memória os feitos de Deus. É importante não permitir que se esqueça o caráter dos atributos daquele que é fonte de salvação. E ainda não se trata de algo para ser celebrado apenas internamente, apenas de forma doméstica, apenas nas quatro paredes. É algo que deve ser anunciado, publicado, proclamado. Aqueles que são beneficiados pela misericórdia, pela graça de Deus, são chamados a compartilhar com todos as bênçãos que são recebidas. Então, o Salmo ele se encaminha para a sua conclusão. O texto de Isaías, capítulo 12, essa poesia, este Salmo, registrado em Isaías, capítulo 12, se encaminha para a sua conclusão, enfatizando o cântico, a exultação, o júbilo, por causa da presença do Deus Santo, que habita no meio do seu povo, que age em favor do seu povo, que se deleita na salvação do seu povo. O que a gente aprende em Isaías capítulo 12? O que esse texto nos diz hoje? O que Deus quer que você entenda? O que é que Deus quer que você faça? Isaías capítulo 12 coloca as verdades de Deus em forma de evangelho. E evangelho é boa nova, evangelho é boa notícia. Se por causa dos pecados cometidos pelo rei Acais, e por causa dos pecados do povo, e por causa dos pecados daquelas diversas nações, haveria um dia de juízo, um dia vindouro tomado pelo medo, o dia que é aqui anunciado por Isaías é um dia a ser esperado, é um dia a ser aguardado com expectativa. O juízo não é a palavra final de Deus. Para todos os que quiserem, a promessa está além do juízo. Por isso, não tenha medo dos dias presentes, não seja intimidado pelas tribulações, não se deixe oprimir pelas circunstâncias, mas olhe para Deus, olhe para o Deus que salva, olhe para o Senhor que age, volte o seu coração para quem tem o domínio da história, faça isso reconhecendo que você não tem o controle sobre a sua história, faça isso percebendo que você não tem qualquer perspectiva de segurança ou de salvação fora de Deus. Faça isso se reconhecendo pecador, responda ao chamado bíblico do arrependimento e perceba que apesar de tudo o que Deus tem lhe dado, de tudo o que Deus tem feito por você, tantas e tantas vezes nós falhamos para com esse Deus, e o justo seria que Ele se voltasse para nós com ira. Mas a mensagem que nós temos da parte dEle é que nós temos motivo de louvor, porque nós somos surpreendidos ao descobrir que a ira de Deus já foi removida e que Ele, que antes, por causa dos nossos pecados, era nosso inimigo, agora veio a ser a nossa salvação. E agora, reconciliados com Deus, não mais inimigos de Deus, não mais rebeldes contra Deus, agora debaixo das mãos de Deus, nós nos tornamos amigos desse Deus. E Deus se torna a nossa fonte de ânimo, Deus se torna a nossa fonte de eterno apoio. A ira de Deus, ela tem por base uma causa justa e não é o resultado de ressentimento pessoal. Mas esse Deus, Ele é um Deus justo e a sua ira é santa. E assim, segundo nos narram as Escrituras, segundo o que nós aprendemos no livro do Levítico e também no livro de Hebreus, no Novo Testamento, o conforto de Deus, ele só vem aos nossos corações depois que o pecado e a iniquidade são punidos, depois que a justiça de Deus é manifesta. E aí, queridos, nós lemos no capítulo 12, verso 1, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Quão maravilhoso é saber que a ira de Deus foi retirada de nós, porque Jesus Cristo assumiu o lugar do pecador, levando sobre si a culpa. A santa e justa ira de Deus manifestou-se no castigo de Jesus, no castigo que Ele suportou na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não receba o juízo, mas seja consolado. Jesus fez em nosso benefício aquilo que nós não tínhamos condição de fazer por nós mesmos. Esse Jesus que faz isso por nós, esse Jesus que recebe sobre si a ira de Deus, para que a ira de Deus se desvie de nós, é o Jesus que está anunciado do capítulo 7 a 11 do livro do profeta Isaías.
É esse Jesus que é o Emanuel anunciado em Isaías capítulo 7, verso 14, que diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Esse Jesus é um menino que foi anunciado em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse Jesus que é o descendente de Jessé, que era pai do rei Davi, rei de Israel, profetizado em Isaías capítulo 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Veja a diferença, queridos. O rei Acais, ele entregou os seus filhos aos falsos deuses que não o puderam livrar dos seus inimigos, nem do castigo pelos seus pecados. Agora o verdadeiro Deus, o único Deus, ele entregou o seu próprio filho para salvar o pecador e colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Não existe salvação à parte de Deus. Não significa que Ele salva somente. Ele é a salvação. Conhecer a Deus é conhecer o livramento de Deus. Não conhecer e não submeter-se e não confiar a esse Deus, não confessar a esse Deus, equivale a viver iludido sobre qualquer possibilidade de livramento. Essa profecia, ela se cumpriu num primeiro momento, quando Deus usou a Pérsia para submeter os babilônios e o rei persa Ciro para permitir que os judeus voltassem à sua terra. Naquele dia eles cantaram, naquele dia eles jubilaram, porque houve salvação. Ela também se cumpriu em Jesus, o Filho de Deus, que morrendo na cruz salva todo aquele que nele crê e o cerca de cantos de livramento. E essa profecia, ela vai se cumprir de forma completa e final, no dia em que ele regressar e todo olho o verá, e aqueles que nele confiaram se alegrarão na sua presença e no seu poder, e os que rejeitaram estarão sobre a ira de Deus. Quais são as suas razões para cantar hoje? Quais têm sido as suas razões para cantar? O que é que tem feito os seus lábios se encherem de cântico de louvor? Ou será que esse momento tem sido tão difícil? Você tem sentido a dor do momento de forma tão forte que você não consegue perceber a ação divina de Deus, a ação desse Deus vindo em seu socorro. À luz daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus através desse texto, eu quero convidar você a olhar para frente, a olhar confiando na fidelidade de Deus. A história daquele que se entrega a Deus, recebendo a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, não é uma história destituída de sentido, mas as cenas dessa história, elas foram todas muito bem escritas, cada detalhe do cenário muito bem arrumado. É uma história que tem um final feliz. Yahvé jamais abandonou, nem abandonará aqueles que são seus. Não importa quais sejam as suas tristezas e as lutas do seu dia, não importa quão longas sejam as trevas e os desafios da sua noite, para aqueles que confiam no Senhor, a sua salvação sempre chega. Talvez alguma coisa que você tanto queira ainda não tenha chegado. É possível que um livramento, uma libertação que você tanto deseja ainda não lhe tenha sido dada, mas a maior e principal salvação, se você já confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa salvação ela já chegou. Não se cale diante de tão grande salvação, encha a sua boca de louvor, faça essa salvação ser conhecida de todos aqueles que rodeiam você. E saiba que se a morte foi vencida por Ele, não existe nada que Ele não possa realizar. Descanse na providência de Deus e enfrente suas lutas, fortalecido pela presença daquele que veio te salvar. E você, querido, que me ouve nesta noite, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, eu quero deixar o versículo 4 desse texto ao seu coração. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Você quer ter a verdadeira paz e alegria dessa salvação preciosa e eterna. Jesus afirmou que quem beber da água que Ele dá, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que Ele dá vai ser naquele que bebe dessa água, uma fonte que vai jorrar
para a vida eterna. Que Deus abençoe muito a sua vida e que permita que você olhe com confiança para o único que é digno de honra e louvor, porque Ele é a nossa salvação. Eu quero orar com você. Logo após essa oração, nós vamos estar impetrando a bênção. Santo e eterno Deus, eu quero te implorar por misericórdia, eu quero te implorar por graça, eu quero te implorar por sabedoria e discernimento. Quero te implorar que a alegria da salvação que o Senhor tem operado no meio de teus filhos preencha os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, não permita que o nosso coração venha a azedar. Não permite, Pai bendito, que a nossa mente venha a se focar nesses tempos tão difíceis apenas nas lutas e nas dificuldades, que muitas vezes são muito maiores do que nós, são muito mais fortes do que podemos suportar. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê a graça de percebermos que o Senhor é o Deus que age em favor do seu povo, que age em favor dos seus eleitos, Deus que tem muito, ó Pai, a dar aos seus filhos, mas que ofertou o que tinha de melhor. Já deu tudo o que precisávamos, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ainda assim, tem agido com misericórdia, tem agido com poder, nos salvando de várias situações, nos livrando, nos tirando da opressão, nos curando, nos confortando. Ah, Senhor, age assim sobre a vida do teu povo e permite que enquanto aguardamos, os nossos cânticos sejam mantidos no nosso coração e na nossa língua, que nós estejamos, ó Pai, focados no fato de que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é a razão da nossa vida. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que essa seja uma semana muito abençoada na vida de cada um de vocês. Na próxima terça-feira, às 19 horas, nós temos a nossa escola bíblica online. Não deixe de participar, nós estamos estudando a primeira epístola de João. Na quinta-feira, nós teremos o nosso culto de oração, também às 19 horas. E no próximo domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas, o nosso culto gravado, às 9 horas transmitido ao vivo e às 18 horas o culto gravado aqui do templo da Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, por favor, não deixe de se inscrever e ativar aí o sininho de notificações. Também deixe o seu like, isso nos ajuda a cada vez mais alcançarmos mais pessoas. Você também pode compartilhar o link de cada uma dessas programações. Depois que elas são transmitidas, elas ficam gravadas no canal do YouTube da igreja. Você pode compartilhar o link com seus amigos, com seus parentes, com a sua família, para que essas pessoas sejam abençoadas por tudo aquilo que tem sido dito da parte do Senhor. Queridos, recebei a bênção, vamos nos despedir. Que o soberano e irrevogável amor de Deus, o nosso Pai, que a graça sublime e irresistível de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, bem como as doces e eternas consolações, o renovar das forças, o poder e a ousadia do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, hoje e até a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Um forte abraço, meu querido, uma excelente semana, em nome de Jesus.